Gato preto dá azar? De onde tiraram isso e por que as pessoas têm tanto ódio desse bicho aqui? Me larga, abacaxi do caralho! Eu dei uma pesquisada e encontrei umas coisas interessantes. Oi, meu nome é Eli e esse é o canal Daydreaming. Por que as pessoas têm essa crença de que gato preto dá azar? Por que as pessoas têm tanto ódio assim de gato? É, Bom, primeiro vamos falar assim do óbvio, né? Vamos falar do óbvio. Por exemplo, pessoa que cria pássaro, que cria coelho, sei lá, algum outro tipo de roedor, não sei. Elas não gostam de gato porque o gato vai lá e acaba às vezes predando, né, o animalzinho deles. Eu até entendo. E também porque gato geralmente eles roubam comida assim de cima de mesa, de cima de pia. Às vezes até não só o gato da própria pessoa, mas o gato de outra casa vai lá e rouba um pedaço de carne de cima da mesa e tal. E as pessoas, elas têm raiva disso porque as pessoas têm raiva de ladrões. Então por que que elas não vão ter raiva de um animal que é ladrão, né? Então tem esse lance aí, assim, né? E também tem o desejo do ser humano de Não tinha nada a ver com isso. de ser superior, né? E a maldade humana, a crueldade humana em si. É muito comum maus tratos com animais. E geralmente com animais pequenos que não conseguem se defender. E os gatos acabam sendo um alvo muito fácil para esse tipo de pessoa. Mas isso não explica as superstições. Da onde que vem essas crenças de que gato preto dá azar? Bom, primeiramente, começando aí na questão cristianismo versus Egito Antigo. As crenças de que gatos são criaturas malignas, principalmente os gatos pretos, elas são muito antigas, elas vêm de lá da Idade Média. E no Egito Antigo, por exemplo, eles adoravam os gatos em si e adoravam deuses, né, que eram gatos antropomórficos, como por exemplo a deusa, aí eu não sei se é Bastete ou só Basté, né? Eu não sei muito bem o nome, a pronúncia do nome certinho aí, mas tinha essa deusa aí, eles adoravam os gatos porque o pessoal no Egito Antigo cultivava bastante grão, né? Acho que eles cultivavam soja, trigo, talvez arroz, eu não sei muito bem. Eu só sei que eles tinham grandes estoques de grãos e um ótimo controle de pragas é o próprio gato, né? Porque ele caçaria ali ratos e insetos e pássaros que iriam atrás desses grãos. Nós temos também algumas crenças nórdicas, né? Algumas crenças celtas sobre os gatos. Os gatos, eles têm, os celtas, eles têm uma relação muito complexa com os gatos. É uma relação ali de temor, admiração e respeito por eles. Segundo os celtas, eles acreditam que os gatos eles eram criaturas que transitavam entre o mundo mortal, entre o nosso mundo e o outro mundo, seja lá o que for esse outro mundo. Então, eles eram criaturas aí bem respeitadas no folclore celta. Inclusive, lá nas terras celtas, eles têm uma criatura do folclore deles, que é o gato Sif, que tem a capacidade de roubar almas antes que elas cheguem no destino final. Então, no velório, as pessoas costumavam a fazer vigílias e espalhar erva de gato para proteger a alma dos falecidos, né? E até mesmo algumas histórias confirmam que uma bruxa se transformava em gato para fazer isso. Daí que vem a crença da bruxa se transformar em gato. Ela se transformava então nesse gato. Ele era um gato gigante, preto, que tinha uma manchinha branca no peito. E ela só podia se transformar 9 vezes, sendo que nessa nona vez que ela se transformava, ela ficava para sempre nesse formato aí de gato. Nós no Brasil temos uma criatura
do nosso folclore, que também é uma bruxa que se transforma em animal, mas ela não se transforma em gato, ela se transforma, na maioria das vezes, em uma coruja, que é a Matinta Pereira, né? E as pessoas tinham essa crença, eu acho que em alguns lugares eles ainda têm, de que à noite, se você escuta uma coruja rasga-mortalha piando em volta da casa, passando, voando por cima da casa ou por perto da casa, gritando, na real é a bruxa Matinta Pereira, que à noite se transforma em coruja. E se você escutar ela sobrevoando perto da sua casa, você tem que gritar para ela que ela volte no outro dia, que você vai dar fumo para ela. Aí no outro dia ela vem durante o dia na forma de uma senhorinha, né? Na forma de uma velhinha. E aí ela cobra o fumo de você, você dá o fumo pra ela e aí tudo bem. Se você não fizer isso, alguma coisa muito ruim pode acontecer na sua família. Como até mesmo a morte de um familiar. Então, o negócio é bem louco. Bem louco. Como os celtas, eles tinham essa crença em bruxas e principalmente nesse lance de bruxa se transformar em gato e também dos próprios gatos, né, os animais em si tendem essa comunicação com o mundo espiritual. A Igreja Católica, olha, eu não sou historiador, mas falando assim bem por cima, a Igreja Católica ela meio que catequizou os nórdicos, né? Ela catequizou lá o povo lá das terras celtas, né? Que antes acreditavam naquelas mitologias nórdicas, né? Thor, Odin, Loki e tal. Eles catequizaram os celtas. E uma maneira de demonizar a cultura dos celtas é relacionando eles à bruxaria. Dizendo que a grande maioria deles eram bruxos, né? Então, desde essa época aí da Idade Média, já tinha esse lance com gatos aí. Principalmente gato preto, né? Que também remete às trevas, né? A cor do gato, gato preto, remete às trevas. Os hábitos dele, né? Eles são animais noturnos, né? Tem todo esse lance aí. Aí, ainda na era medieval, lá para 1232, 1233, alguma coisa assim, o Papa Gregório IX, ele decretou ali a Santa Inquisição, lançando um documento que se chama Vox in Rama, que era uma bula papal para os inquisitores, como se fosse um aviso, né? Como se fosse um alerta, instruções, né? Para combaterem um culto alemão que envolviam ali sapos e gatos pretos. Eu li o Vox in Rama, eu li ele em espanhol, que foi o que eu consegui achar na internet. Depois eu pedi pro chat traduzir ele pro português. Então o chat achou ele em latim, que é a língua original em que ele é escrito, e aí traduziu ele para mim. O pessoal na internet fala que esse Papa Gregório IX, ele simplesmente falou que o gato é do capeta e pronto, entendeu? Mas calma, não é muito bem assim. Ele descreveu lá o culto dos caras. Eles colocam um sapo lá e os caras vai lá e beija o traseiro do sapo. Depois aparece um outro cara, eles beijam esse cara também. Depois eles fazem um banquete. Aí depois do banquete, de uma estátua surge um gato preto. Enorme, do tamanho de um cachorro. E aí eles beijam o traseiro desse gato. O povo é meio louco em beijar traseiro de bicho. Aí depois aparece um cara lá que da metade pra cima ele é brilhante e da metade pra baixo ele é um gato preto também. E aí falou pros inquisitores, né, pra Santa Inquisição ali, parar esse culto, entendeu? Só que aí o pessoal começa a entender as coisas meio errado, né? Tipo, tem a ver com gato preto, então tem que massacrar o pessoal desse culto aí, então vamos massacrar gato preto também, sabe? O pessoal acaba entendendo as coisas meio errado aí e tal. Mas é aquela coisa, existe aí uma fake history, né? Sobre o Papa Gregório IX simplesmente demonizar os gatos. Ele não fez isso, né? Ele só relacionou aí esse culto à aparição de um gato preto ali durante
os rituais aí desse culto. Mas o ódio mesmo contra os gatos e a matança assim geral mesmo assim que começou a acontecer, ela se consolidou ali em meados ali do século XV, lá para 1500 e pouco. Lá em 1487, um cara chamado Heinrich Kramer e um outro chamado Jacob Sprenger, eles lançaram um livro que se chama Maleus Maleficarum, que na tradução seria O Martelo das Bruxas. Esse livro, ele serviu como guia para a Santa Inquisição e para outros tribunais na identificação, julgamento e punição de pessoas consideradas bruxas. Então ele era um manual, um tutorial de como caçar bruxas. E, mais uma vez, uma falácia aí das pessoas de que no Maleus Maleficarum estava escrito exatamente que os gatos estavam envolvidos nessa. Porque é o seguinte, no Maleus Maleficarum estava escrito que as bruxas, elas tinham familiares, mas não é o familiar tipo, avô, pai, mãe. Não, não. Eram criaturas dadas de presente pelo próprio diabo para as bruxas, para servirem de companheiro ali das bruxas no auxílio ali das suas feitiçarias, né, das suas bruxarias. Da hora, muito obrigada, meu feiticeirinho. Não eram animais de verdade, eles eram criaturas ali criadas pelo próprio demônio, e que podia ser qualquer animal de estimação da bruxa. Mas como a maioria das vezes essas mulheres eram principalmente mulheres, mas também tinha homens também que eram acusados de bruxaria. Como na maioria das vezes essas pessoas tinham gatos, então as pessoas foram cada vez mais associando a gatos. E aí cada vez mais acontecia da pessoa simplesmente encontrar o gato e matar, sem ter bruxa nenhuma por perto. No Maleus Maleficarum não está escrito que eram gatos. Só que na maioria das vezes eram gatos. E existia também a crença... aliás, estava escrito no Maleus Maleficarum que elas também tinham a capacidade de se transformar em animais. E aí as pessoas novamente linkavam a gatos, que elas se transformavam em gatos. Principalmente porque lá na Terra Celta eles tinham aquele gato Sif lá que poderia ser uma bruxa que se transformava em gato e tal. Mas naquele contexto lá era um gato gigante, era um gato do tamanho de uma pessoa, então ela não conseguia se transformar muito bem, né? Ela se transformava num gato que era do tamanho de uma pessoa e que andava bípede, andava sobre as duas patas de trás. Aqui no caso, na Idade Média e um pouco mais à frente, no início aí da Idade Moderna, com a reforma do cristianismo ali, né? O início da Igreja Protestante, que também utilizou o Maleus Maleficarum, fundada aí principalmente pelo Martinho Lutero, né? Tanto a Igreja Católica tradicional quanto a Igreja Protestante utilizaram o Maleus Maleficarum e ocorreram aí esses tribunais. A pessoa era capturada, era julgada, o julgamento era sob tortura, e aí então aconteciam as execuções. Na grande maioria das vezes as pessoas eram queimadas na fogueira, e aí os seus animais de estimação eram queimados juntos, porque as pessoas achavam que eles eram os tais familiares, né? Mais ou menos lá pro século XVIII, aí realmente eu não me lembro da data porque eu vi há uns dias atrás, mas é mais ou menos lá para 1800 e alguma coisa. A Santa Inquisição ela foi completamente abolida, né? Porque ela tava meio que fugindo, assim, das leis normais, assim, do homem, sabe? Do judiciário mesmo. E aí a Santa Inquisição ela foi abolida. Só que com a Santa Inquisição sendo abolida não quer dizer que a crença nas bruxas ela foi completamente extinguida, né? As pessoas continuaram acreditando que existiam bruxas, assim como acreditam até hoje. E elas continuam acreditando que as bruxas têm familiares ou que as bruxas conseguem se transformar em felinos, né? Em gatos, né? Good evening, Professor Dumbledore. Então, assim, todo o imaginário do ser humano, mais a sua crueldade, mais a sua
necessidade de se sentir superior a alguém ou a alguma coisa ou algum animal fez com que toda essa crença continuasse até os dias de hoje. As pessoas ainda veem, por exemplo, essa minha gatinha preta que eu mostrei no começo do vídeo e falam: nossa, você cria gato preto, gato preto dá azar, não sei o que tem. E existem pessoas que utilizam animais pretos para fazerem rituais de bruxaria, né? Esses rituais, sendo reais ou não, tendo verdadeiro resultado ou não, as pessoas ainda fazem sacrifícios de animais pretos para realizar essas magias, né? Esses rituais aí. Mas e vocês? Vocês acreditam que gato preto dá azar? Vocês não acham que esse gato preto desse azar? A essa altura eu estaria no mínimo morto por ter um gato preto na minha casa que cruza a minha frente toda hora? Bom, mas era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso eu falei alguma besteira, por favor, alguém aí me corrige. Eu não sou historiador, eu só fiz uma pesquisa. E eu fui bem sensato, na verdade, porque os primeiros textos que eu encontrei, eles simplesmente condenavam a Igreja Católica, falando: não, o Papa falou que o gato é coisa ruim. Não, no manual lá de caça às bruxas tá escrito que gato preto é mesmo bicho ruim. E aí eu fui ver e não é muito bem desse jeito. Foram achismos das pessoas que foram incrementando esses livros, essas bulas, né, da Igreja Católica que eles passavam aí para os seus inquisitores. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, caraca, muito obrigado, obrigado mesmo. Não se esquece de se inscrever, de dar um like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ver esse vídeo. Até mais.